Olá, sétimo ano, dando continuidade aos exemplos da atividade da oitava etapa, nós vamos continuar estudando áreas de figuras planas. Então, assim, eu quero mandar assim, um abraço a todos da turma do sétimo ano, em especial a João Anderson, ele que pediu explicação dessa questão. Então, eu estou colocando um exemplo, João Anderson, e você vai seguir passo a passo para resolver. Então, um pintor foi contratado para pintar uma sala retangular que mede 5,5 metros vezes 7 metros. Então, a sala é retangular. Então, vejam que eu coloquei aqui a parede, nesse caso aqui, ó, o valor de cada lado, ó, um lado mede 7, o outro lado mede 5,5 metros. Então, isso é da parede da sala. Ela é uma parede, é uma sala retangular. Para evitar que a tinta respingue no chão, ele vai forrar a sala com folhas de jornal que mede 50 centímetros por 70. Então, você tem a sua casa, aí você tem uma sala no formato retangular, você vai pintar a sua sala, né? Toda a parede da sua sala. Então, para não respingar no chão, você vai forrar todo o chão com folhas de jornais. Então, vamos dizer que a folha do jornal tem um tamanho de uma folha de ofício, que mede 50 por 70 centímetros. É um exemplo que eu estou dando. Então, você vai precisar saber quantas folhas você vai utilizar para forrar todo o chão da sua sala, para não respingar a tinta. Então, o primeiro passo, João Anderson, é você observar se as dimensões da sala, que é esse tamanho de 7, 5,5 metros, a unidade de medida está igual com a folha de jornal. Então, observamos que a folha de jornal está em metro, ou as dimensões da sala está em metro e a folha de jornal está em centímetro. Então, nós vamos igualar ou para metros ou para centímetro. Como o metro é maior que o centímetro, então eu escolhi transformar de metro para centímetro, porque se eu fosse transformar de centímetros para metro, eu ia encontrar um valor decimal, eu ia dividir 50 por 100 e 70 por 100. Então, e de metros para centímetros, eu multiplico cada valor desse por 100. Então, eu coloquei aqui. Primeiro passo, observar se as unidades de medidas estão iguais. Nesse caso, as unidades de medidas estão em metros e centímetros. Então, eu coloquei 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, 1 metro é igual a 100 centímetros. Vamos igualar as unidades de medidas. Então, vamos transformar metros em centímetros. Então, peguei aqui 7 metros, vou transformar esses 7 metros em centímetros. Como metro é igual a 100 centímetros, eu multipliquei 7 vezes 100 igual a 700. E 5 vezes 5 metros, 5,5 metros vezes 100 dá 550 centímetros. O primeiro passo é esse para você resolver. Veja que aqui abaixo eu coloquei agora essas dimensões em centímetro. Coloquei 700 centímetros. De 7 metros transformado em centímetro, o comprimento deu 700 centímetros. A altura, que estava 5,5 metros, ficou 550 centímetros. Vamos ver como fica a resolução. Vamos concluir a resolução. Agora, calcular a área da sala. Já transformamos as dimensões de metros para centímetros, agora nós vamos calcular a área. Como a área da sala é retangular, só é a gente multiplicar as duas dimensões, né? 700 vezes 550. Então, a área da sala é igual a 385 mil centímetros quadrados.
Então, calculamos a área da sala. Então, eu coloquei aqui, ó, toda a área da sala, que é onde você vai forrar com as folhas de jornais, né? Você vai utilizar o quê? A área vai ser 385 mil centímetros quadrados. Precisamos calcular a área do jornal, ou seja, uma folha de ofício ela tem a face branca. Então, aquela face é a área da folha, ou seja, a área do jornal. Então, nesse caso, vamos calcular a área do jornal. Então, a área do jornal, de cada folha do jornal, é 70 vezes 50. Então, a área do jornal ficou igual a 3.500 centímetros quadrados. Então, uma folha, né, de jornal, a área é igual a 3.500 centímetros quadrados. Para saber quantas folhas de jornal ele vai precisar, divide a área da sala pela área do jornal. Então, a área da sala, toda a área foi 385 mil centímetros quadrados, dividido pela área de cada da folha, que foi 3.500. Então, ele vai precisar de 110 folhas. Então, é bem simples, você pode seguir todo o passo de resolução, né? Para finalizar, você vai pegar a área da sala, que foi 385 mil, e dividir pela área do jornal. Então, você vai dividir e você vai saber quantas folhas são necessárias para você forrar toda a sala. Então, observe que eu coloquei aqui, ó, as folhinhas de jornal para vocês perceberem que vai forrar toda essa sala aqui. Então, ele vai utilizar 110 folhas. Então, podem seguir o exemplo e resolver que vai dar tudo certo. Então, o primeiro passo é vocês transformar as dimensões da sala que está em metro para centímetro. Depois, calcula a área da sala. Depois, calcula a área do jornal. Finalizando, pega a área da sala e divide pela área da folha do jornal e vai saber a quantidade de folhas que são necessárias para forrar toda a área da sala. Se um triângulo isósceles com dois lados medindo 5 centímetros e a altura 6 centímetros, qual é a área desse triângulo? Então, eu expliquei para vocês na outra aula como é que a gente se calcula a área de um triângulo. Quando ele se refere a um triângulo isósceles é aquele triângulo que tem dois lados iguais, né? O triângulo isósceles ele tem que ter pelo menos dois lados iguais. Então, teve dois lados iguais, ele é um triângulo isósceles. Aí eu coloquei essa área da base aqui, 6. Mas por que essa área da base é 6? Então, no 7º ano, vocês estudam as condições de existência de um triângulo. Então, para um triângulo existir, eu não vou colocar lá qualquer dimensão nos lados, não. Eu preciso ter essas condições de existência. Então, eu coloquei aqui de azul outro triângulo. Eu coloquei B igual a 5 e A igual a 5. Então, os lados são iguais. O terceiro lado igual a 6. Por quê? Para que um triângulo possa existir, a condição de existência de um triângulo, a soma de dois lados desse triângulo tem que ser maior que o terceiro lado. Então, eu somando B mais C tem que ser maior que o lado C. Então, eu somei 5 mais 5, A mais B, que foi 5 mais 5, igual a 10. Então, 10 é maior que 6. Peguei o outro lado, B mais C, que deu 5 mais 6, igual a 11. Então, o terceiro lado, que seria A, é menor que 11. Peguei o outro lado, A mais C, que deu igual a 5 mais 6, 11, maior que o terceiro lado, que seria B, que é igual a 5. Então, nesse caso aqui, para existir a condição de existência de um triângulo, eu teria que colocar a partir de 6. O terceiro lado seria 6.
Aí, para calcular a área do triângulo, você só é identificar o que é base e altura. Então, a base é 6, a altura é 6. Então, eu multiplico base vezes altura e divido por 2. Então, base vezes altura dividido por 2 ficou 6 vezes 6, 36, dividido por 2 igual a 18 centímetros quadrados. Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Eu vou explicar ainda em outra aula por que eu multiplico base vezes altura. É a mesma fórmula, base vezes altura é a mesma fórmula de eu calcular o retângulo. Então, observe que quando eu tenho um retângulo e eu dividir ele na diagonal, ele forma o quê? Um triângulo. Então, se eu pegar um triângulo e colocar com outro triângulo, eu vou formar o quê? Um retângulo. Por isso que base vezes altura e divido por 2, porque eu estou multiplicando, né? Como se eu estivesse multiplicando um retângulo e dividindo por 2, que vai dar o quê? Um triângulo. Aí eu calculo a área do triângulo. Mas eu vou explicar para vocês em outras aulas por que eu tenho que dividir por 2. Então, base, a área do triângulo, a fórmula é sempre base vezes a altura dividido por 2. Porque eu estou dividindo um retângulo na metade. Um triângulo é a metade de um retângulo. Por isso que a gente divide por 2. Então, eu espero que vocês tenham compreendido e eu vou, né, dar continuidade a explicar áreas de figuras planas na terceira aula.